Agora vamos dar alma à nossa tabela, né? Fazer com que ela funcione realmente para o que ela foi criada. Para isso, nós vamos utilizar o JavaScript. Criar aqui um novo arquivo, File, vou dar um Ctrl S. Vou salvar dentro da minha mesma pasta que eu criei calculadora IMC. Você poderia criar uma outra pasta e salvar também, não teria problema. Vou chamar o meu arquivo JavaScript imc.js, tá? JavaScript. Pronto, está criado aqui. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Conectar esse arquivo JavaScript com o meu arquivo HTML aqui no index. Para isso, eu vou utilizar qual tag? A tag de fazer referência ao JavaScript, que é a nossa tag script. Eu posso colocar ela aqui em cima, criar aqui, tá aqui script, teste JavaScript, src, né, que é de source, de onde é que vem a fonte, vai ser imc.js, imc.js, e com isso, dá aqui um Ctrl S, essas duas páginas já estão se comunicando, elas estão conversando entre si agora. Vou começar a criar meu código. Esse código não vai ser tão difícil, vai ser até pequeno, esse código JavaScript. É uma única função, então eu vou criar uma function aqui, function. O nome da minha function vai ser imc, então aqui imc, não vai ter nenhum argumento. Vou até dar um zoom aqui, vai ficar melhor de ver para vocês. Vou apagar esse comentário. E o que é que eu tenho que fazer? Tal qual a gente fez anterior, nós temos que criar as nossas variáveis dentro do nosso JavaScript, que vão fazer referência aos valores dos campos input, tá? Então, feito isso, eu vou ter que fazer referência aos nossos campos input utilizando nossos IDs aqui. ID altura, ID peso. ID altura, nome e peso. Vamos fazer aqui, então eu vou criar uma var, né? Var nome, tá? Igual document, ponto, que é para resgatar, né? Get element. Ó, cuidado com esse complementar aqui, esse autocomplementar de alguns editores, de alguns IDEs de desenvolvimento. Ele botou aqui, ó, get elements by tag name, né? Eu não quero que ele pegue sobre a tag, e nem no plural aqui. Eu quero que ele pegue aqui, get element by ID. O B e o Y são maiúsculos. Então, vou pegar as informações por ID, né? Que justamente faz referência ao esse ID aqui da minha tag. Então, qual é a primeira que nós queremos pegar? Resgatar o valor que o usuário digitou no campo form é o nome. Ponto value, né? Que vai resgatar o valor. Value, ponto e vírgula. A mesma coisa eu vou fazer para as outras variáveis. Var peso vai ser igual document, ponto get, element by ID, abre e fecha parênteses, eu já vou colocar aqui a ponto e vírgula, abre e fecha aspas simples, peso, né, o ID peso, esse ID aqui, ó, ID peso, tem que ser o mesmo nome, tá? Ponto value também, para resgatar value, só que tem um porém, ó, percebam que aqui, quando eu trato de campo texto, não tem um problema para fazer nenhuma conversão, mas aqui eu estou dizendo que é um tipo text, né? Eu estou dizendo que é um text, eu poderia também fazer ele para qualquer outro tipo de definir aqui já como number, né? Mas vamos utilizar uma função que é a função parseFloat. Então, vai converter aquele texto informado, aquela string informada para um float. Então, olha aqui o parse, tem o parseFloat. Então, vou abarcar toda essa função document, que é abrir e fechar parênteses. Vou fechar lá no final do meu value, pronto. Então, está abrindo e fechando aqui. Ele vai pegar todo aquele texto que eu digitei em peso e vai converter para um valor float, né? Afinal de contas, o peso pode ser fracionário, né? E deve até ser, né? Depois, vamos fazer aqui var peso, var altura, né? Var altura, vou fazer a mesma coisa, ó. Document, inclusive, já posso começar aqui, fazer, ó, passe. Eu não vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. E dentro dele eu vou colocar o meu document. Document.get element by ID. Abrir e fechar parênteses. Vou pegar a altura. Meu ID é altura. Ponto value. Tá? Tá aí, Ctrl S. Está criada a primeira parte. A partir de agora, pronto. Peguei todos os meus valores. O que é que eu posso fazer agora? Peguei nome, peso e altura. Eu posso fazer o cálculo do IMC, que é
Vou criar uma variável chamada var IMC, qual é a fórmula do IMC? Deixa eu até colocar aqui no Google. Fórmula IMC. A fórmula do IMC, ele vai dar alguns exemplos. Ó, pronto. Se eu abrir aqui essa página, a fórmula mais comum do IMC é essa. Ó. IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? A gente tem as faixas de valores aqui, menor do que isso é subpeso, maior do que 40 é obeso mórbido. Então, feito isso, essa é a minha fórmula. IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. A gente já tem o peso e já tem a altura. Então, vamos lá. IMC é igual ao peso, abre e fecha parênteses, dividido pela altura vezes altura, que é a altura ao quadrado, altura vezes altura, ponto e vírgula. Pronto. Essa é a minha fórmula aqui, ó, calculando o IMC. Agora, eu vou fazer outra parte. Eu já estou calculando o IMC. Do jeito que está aqui, essa fórmula está calculando o IMC. Mas só que o que é para acrescentar? Quando eu clicar no botão, ele tem que fazer o cálculo e jogar o nome, a altura e o peso dentro da minha tabela. É agora o que a gente vai fazer. Essa é a outra parte. Eu vou pegar aqueles valores que foram digitados e jogar. Então, document. O document serve para pegar, né? Get element by ID também. Get element by ID. Vou abrir e fechar parênteses. Colocar aqui aspas duplas nesse caso. E se lembra que eu quero jogar dentro da minha tabela, e cada tabela tem um t-head, né? Eu vou jogar para o nome, para a altura, a altura. Como é que eu faço isso? Lá na minha tabela, eu criei os t-heads, né? Os meus IDs para os t-heads, que vai ser do corpo da nossa tabela. Então, eu vou pegar cada um desses e jogar aqui dentro. Jogar dentro da minha tabela. Inclusive, eu recomendo que você faça assim, copie e cole o nome para evitar erro, né? Às vezes pode acontecer você digitar errado e aparecer um erro. Já evita problemas. Pronto. Peguei o primeiro. Eu vou utilizar o ponto inner, que é para inserir dentro da minha tabela. Inner HTML maiúsculo aqui. O inner vai fazer isso. Igual ao nome. Então, igual ao nome que vai ter da nossa tabela aqui. Vai também utilizar a nossa informação dos nossos campos ID. Então, vou pegar aqui e jogar dentro da minha página. Ops, tem um problema aqui. Pronto, deixa eu fazer. Está aqui igual. Nome, meu ID, nome lá. Ponto e vírgula. E esse mesmo código nós vamos fazer para os demais. Vou copiar. Ctrl C. Copiar aqui para o ponto e vírgula. Não copiou. Pronto. Ctrl C. Ctrl V. Vou fazer agora para o T. T altura, direitinho, Ctrl C, Ctrl V, T altura, ponto, altura aqui, tem que alterar. Ctrl S. Fazer agora o outro. Copiar essa linha toda, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, pronto. Altura, o outro é agora o peso. Vou só alterar aqui também. Peso. Aqui vai ser peso. Vou pegar outro, que é o quarto elemento, que vai ser o nosso IMC agora. Ctrl V, IMC. Que é justamente esse aqui, ó, T, IMC, TH, IMC. IMC maiúsculo, IMC. Tá aqui, IMC. IMC, pronto. Com isso eu já estou resgatando os valores e com eles eu vou jogar dentro das minhas tags, né? Dentro dos meus tags aqui. Vou salvar, vamos ver como está funcionando aqui. Lembrando que, como é que eu faço para esse botão ter uma funcionalidade? Eu vou ter que utilizar o onClick, né? O onClick vai servir para acrescentar alma ao meu button. Então, eu vou onClick e vou fazer a chamada da função. Vou aqui no meu button, vou colocar aqui a função onClick, aqui a primeira, e vou chamar quem? A função IMC. Como é uma função, tá aqui, ó, IMC, tem que abrir e fechar parênteses, e ponto e vírgula. Com isso, o meu botão já vai funcionar.
Vamos lá. Atualizar minha página. Vou colocar nome José. Vou colocar a altura de 1,78 e o peso de 70 quilos. 70 quilos. Vou calcular. E tá aí, ó. Já inseriu as informações. Só que tem um porém. Perceba o tamanho desse número. É um número preciso demais. Para essa situação, eu só preciso de uma precisão, de um range de 2 casas decimais. Como é que eu faço para alterar isso? Eu vou fazer o seguinte. Vou lá no onde sai o meu IMC, bem aqui, e vou colocar o ponto toFixed. Ele vai fixar o meu campo, a quantidade de casas decimais após a vírgula, toFixed, na quantidade que eu quero. No caso, eu quero 2 casas decimais. Então, pronto. Ele vai fazer isso. Vou atualizar minha página aqui. Vou botar o José. Vou botar a altura 1,75. O peso de 70 quilos. E vou calcular. Pronto. Ó. Percebe que já ficou bem melhor. Então, 22,86 é o IMC do meu amigo José aí. Ok? Só que vamos fazer um pouco mais de detalhe. Percebe quando eu calculei aqui para fazer no meu button, fazer o cálculo do IMC, ele não apagou os valores que estavam aqui, né? E se torna um pouco anti-intuitivo se eu quiser inserir novos valores para fazer novos cálculos. A nossa calculadora anterior fez, ó, José, altura 1,75, 70 quilos, e fez o cálculo. E os números, ó, os valores dos meus campos input apagaram. Como é que eu faço isso? Com a função bem simples. Vamos lá. Vamos fazer essa função para apagar os elementos do meu campo input, dos meus campos input. Eu vou criar uma variável chamada elements para apagar os elements, né, dos meus campos. Ponto que? Document. Ponto getElement. Agora sim, nós vamos pegar o getElement by tag name. O que é esse tag name? Todas essas funções aqui, ó, tBuddy, table, input, label, a gente chama de tags, form, div, body, head, html, title, são as tags. Agora eu quero pegar o quê? Pegar pelo nome da tag. Como eu sei que todos os meus campos de entrada, nome, altura e peso, são campos do tipo input, então eu vou pegar pela tag name input. Então eu vou colocar aqui, qual o nome da minha tag? É a tag input. Vai estar aqui. Então, ele vai dizer o quê? Ó, todas as minhas tags input, eu vou fazer determinada funcionalidade, que é a que a gente vai desenvolver agora. Vou colocar aqui o ponto e vírgula, Ctrl S, pronto. Para isso, tem que fazer o quê? Como são 3, eu vou fazer um laço de repetição. Enquanto determinada ou para determinada situação, ele tem que fazer outro passo a passo. Enquanto aquele valor estiver vazio, algo assim, eu quero que ele apague os campos. Né? Então, for, vou utilizar aqui um for com a var i começando em 0, tá? Esse things aqui a gente vai apagar. O que é que eu quero? Esse things é o quê? São os campos ou a variável que eu quero que ele saiba o tamanho. Length é de tamanho, tá? Então, esse things aqui eu vou substituir por quem? Eu quero saber o tamanho ou se tem o valor nos meus campos inputs. Eu criei uma variável para isso. Então, é a var elements. Esse thing eu vou substituir aqui, ó, elements. Então, para o meu var i começando em 0, o meu i for menor do que o elements, eu vou fazer um incremento. Então, o incremento vai ser o quê? Isso quer dizer o quê? Elements.length. Enquanto tiver alguma coisa, enquanto tiver algum valor aqui dentro dos meus campos input, quer dizer que ele possui algo, ele possui valores. Então, ele possui um tamanho. Ele vai fazer um incremento. Então, o que é que eu vou fazer? Então, se tiver alguma coisa, o que é que eu faço? Eu vou criar outra condicional aqui. Se o elements na posição i, né, que aqui no caso é um array, elements na posição, como é um array, tem que ser colchetes. Na posição i, ponto tipo dele, o tipo dele é text, né? Todos os tipos deles aqui, ó, são text. Então, enquanto tiver algo, né, nos campos do tipo type for igual a text, né? Ele vai dizer text aqui, pronto. O que é que ele vai fazer? Se os meus elementos, ou seja, se os meus campos input, nome, altura e peso, tiverem algum
tiverem algum elemento, né, enquanto eles tiverem algum elemento, eu vou fazer o quê? Qualquer posição que ele tenha, o tipo dele for text, eu vou substituir meu campo text por um espaço vazio. Então, eu vou dizer que meu elements, na posição que eu encontrei alguma coisa, na posição i, eu vou pegar ponto value e vou substituir por um valor que vai ser igual a campo vazio. Pronto. Feito isso, você pode até botar um espaço, mas aí o espaço ele conta como caractere também, tá? Feito isso, ele vai fazer a substituição daquele valor. Só recapitulando aqui como funciona essa pequena função. Eu criei uma variável chamada elements, poderia ser qualquer nome que você quisesse. Ela vai pegar meus elementos pela tag input, pelo nome da tag input. Então, isso quer dizer o quê? Todos os meus campos de entrada, aqui altura e peso, nome, altura e peso, vão ser resgatados pelo campo, pelo nome da tag. Beleza, até aí tudo tranquilo. Eu criei um laço de repetição para quê? Para enquanto esses campos estiverem com valores, ou seja, enquanto eles estiverem preenchidos, eles vão ser substituídos por um campo vazio. Então, o elements.length, esse length vai calcular o quê? O tamanho. Se tiver um campo, é o tamanho 1. Se tiver 0 campo, está vazio. Enquanto, né, para esses elementos, que enquanto estiverem um valor, qualquer valor, ele vai pegar o quê? Criou um array, que o elemento na posição i, se for do tipo text, ele vai fazer uma substituição por um campo sem nada. Então, esse campo aqui, entre aspas, né, esse valor aqui sem aspas, ele vai ser substituído pelo vazio. Feito isso, eu vou ter a minha funcionalidade quando eu clicar no meu onClick. Então, vamos lá para o nosso calculador que a gente criou. Vou colocar o nosso amigo José, altura 175, peso 70. Quando eu clicar no IMC, ele vai apagar todos esses valores que estão nos campos. Pronto. Tá aí, ele fez a nossa funcionalidade. Então, esse for, essa pequena funcionalidadezinha, ela serviu justamente para isso. Ok? Então, temos aí a nossa calculadora. Até a próxima.